Oi, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Continue estudando em casa, se esforçando muito, porque quem se esforça terá sempre uma vida de sucesso, né? Hoje eu vou trabalhar com vocês a charge. Por que eu escolhi trabalhar a charge? Primeiro porque nós estamos trabalhando gêneros textuais. Se vocês perceberam nas minhas aulas, nós temos trabalhado diversos gêneros textuais. E a charge, ela é muito utilizada em provas, concursos, né? Sempre tem uma charge. E a gente precisa interpretar essas questões que às vezes as charges trabalham, porque geralmente é trabalho de coisas que estão acontecendo na sociedade. Eles geralmente fazem uma crítica a isso. Então nós temos que conhecer a charge, observar suas características para poder entendê-la, e é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos estudar os elementos constituintes da charge, a imagem em si, a ironia, que muitas vezes é trabalhada, a personalidade e o personagem. Então vamos lá. Olhem para vocês verem aqui a charge. R$600, né? Coloquei uma charge bem atual. Sacou? Aí ele falou, não, testou negativo. Então olhem para vocês verem, né? Aqui é uma ironia, fala uma crítica, fala sobre o coronavírus. Então é uma charge bastante atual. A charge é um gênero textual muito presente em jornais e revistas de grande circulação. Geralmente busca retratar fatos políticos e de conhecimento público, utilizando-se do humor. Então vocês percebem que na charge tem humor, tem ironia, tem crítica, tem várias coisas, né? Essa daqui é uma que às vezes não tem todos os elementos, mas nós podemos perceber aqui o humor, né? Por que testou negativo, então? Porque, na verdade, ele não tinha saldo suficiente, né? E ainda fez um paralelo com os testes que as pessoas estão fazendo para constatar se tem ou não coronavírus. A palavra charge tem sua origem na língua francesa. Charge. E significa... Eu não sei pronunciar francês não, tá, gente? Eu pronunciei do meu jeito. Eu acho que deve ser assim. E significa carregar. Exagerar o caráter de alguém ou de algo, até torná-lo ridículo, burlesco ou caricatural. Então, nas charges, através da associação entre a linguagem verbal e o pictórico, né, que é a questão das imagens, faz-se um retrato exagerado das personagens, objetivando-se a crítica política e social. Então, geralmente faz até um retrato aumentado dos personagens. Olha para vocês verem, aumenta um pouco o nariz, né, aumenta um pouco os olhos, geralmente fala sobre questões políticas, faz uma crítica social. Então, essa é uma das principais características desse gênero. E o autor, quando ele cria um gênero textual, ele tem que se atentar a duas coisas. Ele tem que preocupar com a linguagem verbal, que é a parte escrita, e ainda se preocupar com a linguagem visual, a pictórica, né? Que é a parte visual do texto. Porque, geralmente, às vezes não precisa nem muito de muita fala. A imagem, muitas das vezes, vai dizer muito. A charge pode utilizar-se de recursos verbais e não verbais, para reforçar o sentido e melhor ilustrar o assunto a que se refere. Então, geralmente tem que ter os dois, a linguagem verbal e visual. Apesar da natureza humorística da charge, seu objetivo não é simplesmente provocar o riso, mas formar opinião ou reflexão crítica sobre a temática que veicula. Então, o principal objetivo da charge é fazer com que o leitor ele tenha uma visão crítica, né? Fazer o leitor refletir sobre aquele tema. Então, de uma forma diferente. Às vezes o autor pode criar um editorial para fazer o autor refletir. Não, mas uma charge é uma forma mais humorística de fazer isso. Então, os elementos da charge, constituintes da charge. Olhem para vocês verem outra charge que eu coloquei aqui. Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Então, olha só, a arma hoje mais potente que tem, está sendo esse vírus, né? Eles fizeram até uma chacota em relação a isso, né? Fizeram uma piada em relação a isso. Na mãozinha dele a gente vai pensar até que ele está com uma arma ali, mas nem é a arma não, aquilo ali é o lenço que ele usa até para tampar o nariz quando ele vai espirrar. Então, ou seja, o que está causando muito medo hoje na sociedade nem são as armas não, é o próprio vírus mesmo. Olha para vocês verem como que eles exploram
as características, até o nariz maior, isso tudo aí para criar esse tom humorístico no texto. A imagem. A imagem é um dos elementos constituintes da charge. A charge tem, pela sua natureza, um aspecto pictórico, ou seja, trata-se de um desenho cujos traços, cores e formas contribuem na construção do sentido. Então, os desenhos que são criados na charge, elas contribuem para o efeito de sentido do texto. Então, em geral, representa figuras humanas com elementos caricaturais, explorando traços da personalidade ou do físico. Eu falei com vocês, às vezes eles colocam um nariz maior, né, para criar esse humor. Pode colocar até uma cabeça também maior, uma parte do corpo. Isso vai depender do que o autor está pretendendo com a charge que ele criou. A ironia. A ironia é um dos elementos também caricaturais. Olhem para vocês verem ali. Um aviso de proibido fumar colocado sobre figuras de Sherlock Holmes fumando. Um exemplo típico da ironia de situação. Então, eles colocaram... Todo mundo sabe que a maioria é proibido fumar em determinados locais, né? E aí eles fizeram uma ironia, colocando uma foto de Sherlock Holmes já fumando um cachimbo ali. A ironia é um recurso utilizado pela literatura e pela retórica, que consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa, deixando uma distância intencional entre o que dizemos e aquilo que realmente pensamos. Às vezes ele fala uma coisa, mas você sabe que ele no fundo ele está querendo dizer outra. Isso é ironia. Na literatura, a ironia é a arte de zombar de alguém ou de alguma coisa com vista a obter uma reação do leitor, ouvinte ou interlocutor. Então aqui tem a intenção de zombar de alguém, ou fazer um humor ali com aquela imagem. Então, a ironia, nós já vimos que a imagem, agora a ironia é um dos elementos constituintes da charge. A ironia é um recurso muito utilizado pelos chargistas para provocar humor. Ao afirmar algo, quando a intenção é dizer exatamente o contrário, o chargista torna o discurso cômico, provando o riso e também a reflexão. Então, geralmente, provoca o riso. Eu não sei se foi com a turma de vocês, mas na aula que eu estava explicando sobre figuras de linguagem, eu estava explicando ironia. E um menino estava no computador e chegou e falou assim: quem foi inteligente que apagou tudo que estava no meu computador? Na verdade, ele falou inteligente, mas ele estava querendo dizer o quê? Que era burro, né? Então, é uma ironia que causa humor. Então, é muito usado em charges a ironia. Personalidade. As charges procuram expor figuras públicas, situações ridículas ou mostrar de forma não convencional temas normalmente tratados com maior seriedade, suscitando ainda o riso. Então, geralmente, vamos supor, eles pegam o presidente, faz uma charge com relação ao presidente, que é uma figura pública. Então, eles pegam sempre uma personalidade, um cantor muito famoso e faz uma charge. Então, geralmente, as charges de jornais, elas sempre têm alguma personalidade conhecida. Então, essa também é uma das características das charges. Personagem. A construção da personagem normalmente acontece a partir de um modelo vivo, que serve de referência para o chargista. Então, no Brasil, uma das figuras mais retratadas pelos chargistas foi o ex-presidente Lula, transformado em personagem por vários artistas. Então, nós temos muitas charges das questões políticas em relação a ele. A forma como o chargista retrata suas personagens caracteriza-se pelo exagero e, em muitos casos, elas são apresentadas de modo caricatural. Então, gente, eu deixei para vocês aí esse link aqui. Vocês vão receber o slide, vocês copiem e colhem para vocês abrirem, para vocês verem esse modelo aqui de caricatura. Eu não consegui colocar aqui, por isso que eu coloquei a referência. Mas expressa exatamente isso aqui que está falando aí. Os personagens mais retratados pelos chargistas são políticos, igual eu falei com vocês, artistas de televisão e jogadores de futebol. De Neymar tem um monte na internet, um monte. Se vocês pesquisarem lá, vocês vão achar várias.
Uma hora quando vocês acabarem essa aula minha, vocês entram no YouTube, no Google, né? No Google mesmo, e digitam lá, charges com jogadores de futebol. Vocês vão ver que Neymar é o mais utilizado lá. Aí eu também coloquei um exemplo aqui no link para vocês abrirem lá, quando estiverem em casa. Então agora aqui nós temos uma atividade aqui para a gente fazer. Essa vai ser a atividade que vocês vão me entregar. Vocês vão tirar foto fazendo no caderno e me entregar. Aí vocês vão copiar a pergunta no caderno, tá bom? Então a pergunta vai ser sobre essa charge que eu vou explicar aqui para vocês, olha. O que mudou nessa frase? É frequente o descaso com o ensino público? Aí ele respondeu, nada. Ou seja, o que a gente pode perceber? Olha, né, olha o estado crítico da sala de aula. Faz uma crítica a uma questão social, né? Dá para perceber isso claramente. Aí vocês vão observar essa charge e responder as perguntas que vai estar aqui no próprio slide. Então, a atividade vai ser aqui mesmo, vocês vão fazer a partir daqui. Olha aí, que elementos da ilustração reforçam a temática da charge? Esse link aqui é dessa charge que está anteriormente. Então, aí vocês vão responder no caderno. Compare o título da charge com o seu conteúdo. Poderíamos dizer que o autor utilizou a ironia nas suas escolhas? Aí vocês vão explicar se sim ou não. Eu coloquei, aqui tem mais a referência aqui também. Como você interpreta a expressão da professora da charge? Há algum exagero na forma como a chargista representou? Então, vocês vão observar a personagem, a professora. Então, vocês vão ter 3 perguntas aí, né? Eu acho que é só 3. Vocês vão fazer essas 3 perguntas aí e tirar foto e mandar para mim. Essa vai ser a atividade. Charges na internet. No blog abaixo, você pode conhecer o trabalho do chargista e cartunista Benê Alberto de Macedo ou simplesmente Alberto Benê. Ele publica suas tiras e ilustrações de charges na Folha de São Paulo, que é um jornal de São Paulo, e na Gazeta do Povo. No blog você verá charges e desenhos do autor em estado de rabisco inacabados, mostrando como acontece o seu processo de criação. Coloquei isso aqui mais como forma de complementar, de ampliar o conhecimento de vocês. Vocês podem clicar aqui, que vocês vão ver vários desenhos desse autor aí, esse cartunista, Alberto Benê. Eu entrei, abri, tem muito desenho, só para vocês verem que a maioria dos jornais famosos utilizam os desenhos dele, tá? Aí tem a biografia, se vocês quiserem consultar, meninas. Então, esse é o conteúdo da aula, né? Espero que vocês pesquisem, ampliem seus conhecimentos e até a próxima aula.